Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Está tudo? Tá. Tem todos lá mesmo. Quando for para começar, diga. Já está. Desligar. Já está. Estão a entrar. Muito bem. Ui. Mas eu Só há envelopes A4 e papel escuro. Faz mal. Dobre. Então. Não há nada, não há consciência secretária. Sim, há quadro escuro. Sim, está bem, tá. Olha, depois tem que chamar para fazer. É uma coisa rápida para o site que Sim, não, mas no caso. olha, depois tem que chamar para fazer. Ora, muito bem. Boa tarde. É um prazer. Estou a ver daqui o Dr. Vítor Ramalho. Já estou a ver todo. Não é todos os dias que temos a oportunidade de ver um bom amigo como o Dr. Vítor Ramalho. É recíproco, sabe bem que é recíproco. É recíproco há muitos E anos. também há muitos anos que eu tenho esse prazer. Há muitos anos. Já vai quase para... isto foi em 1970 e qualquer coisa, portanto, a brincar há 40 e tal anos. Ouça lá, veja lá o tempo. Estava eu no governo. Era secretário de Estado do Trabalho. Era secretário de Estado do Trabalho. Eu, nessa altura, era um modesto deputado da Assembleia da República. E isto em 1977 ou 78. E fui visitá-lo. Foi um prazer. Foi um prazer. Eu entrei para deputado muito cedo, porque eu entrei e ia fazer 24 anos, em 1976. E nessa altura conheci uma série de figuras ilustres da vida política nacional, entre as quais o Dr. Vítor Ramalho, claro. Como está o Sr. Secretário de Estado? Estou a ver daqui o Sr. Secretário de Estado, que é sempre um grande prazer. É um prazer e uma honra nós podemos contar com a presença do Sr. Secretário de Estado, como é evidente. E também estou a ver a senhora Dona Liniana Catoja, e também não estou a ver, mas é a doutora Nelma Fernandes, que não consegui ver, mas deve estar a aparecer. E eu não sei, podemos começar, não é?
Então, Aqui estou, doutor António Rebelo de Sousa, estou aqui. é um prazer. Calma, É um prazer. igualmente. É um prazer. Eu acho que estamos em condições, eu acho que estamos em condições de começar. Sim, professor, vamos começar. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a vossa presença hoje no nosso webinar. Vou só dar algumas recomendações técnicas, as do habitual, desligar os micros, a câmara poderá ser opcional. Para os nossos oradores, temos o programa extenso e, portanto, solicitava que tivessem as vossas apresentações perto dos 10 minutos, para que possamos ir fluindo. E quem irá dar as boas-vindas no nosso evento será o Dr. Vítor Ramalho, que é o secretário-geral da UCLA, e o qual eu convidava então para iniciar o nosso webinar. Já sem som. Desculpa, eu estava sem som de facto. Eu peço imensa desculpa, que estava a cumprimentar a doutora Patrícia Frazão, que é quem vai moderar esta iniciativa. Saudar naturalmente, antes de mais nada, os colegas que vão intervir, desde logo o senhor secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, o senhor Dr. Francisco André. É com muito gosto, senhor secretário de Estado, que eu estou aqui e que sabia também da natural presença da sua pessoa e do que representa em termos destas relações. Do meu ponto de vista, a afirmação de Portugal no mundo depende, sobretudo, dos termos e forma com que soubermos aprofundar neste mundo global, que é o único planeta conhecido para nele vivermos, não há outro. Muita gente especula que haverá outros planetas, eventualmente, neste universo que é inalcançável por nós para nele podermos viver, de hoje para amanhã, mas realmente isso não é conhecido. E como o planeta é uno e cada vez mais próximo de nós, a realidade de todos os falantes de língua portuguesa é intraduzível no que representa de facto. Eu queria começar por aí para salientar que nós falamos de facto a quarta língua mais falada do mundo, somos a primeira no Atlântico Sul. Nas redes sociais, onde estamos aqui a agir, somos a terceira ou a quarta. Todos os nossos países fazem fronteira com o mar. O que isso pode representar se nós soubermos que praticamente 97% das transações mundiais são feitas por via marítima, ficamos realmente com a consciência do que vamos representar e temos de representar no futuro. Mas também esta referência que eu fiz aqui à primeira língua mais falada do Atlântico Sul transporta-nos para o papel relativamente à segurança que à escala planetária os nossos países podem ter, sabendo-se, como se sabe, que na costa do Índico, mas também no Atlântico, os ataques por via marítima a sequestros de navios e as consequências para a economia mundial são terríveis. E, portanto, se conjugarmos todos os esforços dos nossos países, temos uma palavra a dizer também ao nível da segurança. Nós somos um país com uma concepção universalista e tolerante, como todos os outros países de língua oficial portuguesa, com uma cultura invulgar. E estes pequenos passos que agora vamos começar a dar relativamente à CPLP, com a mobilidade de pessoas, a um nível restrito, é verdade, mas é a um nível e bilateral, nesta primeira fase, é aquele que vai ser marcante. E porquê que vai ser marcante? Se nós abrirmos aquilo que deve ser aberto aos empresários de países que investem em Portugal, de pessoas de língua oficial portuguesa que investem em Portugal, ou de portugueses que investem nesses países, sejam homens ou mulheres, ou empresas dirigidas por homens ou mulheres, isso é de uma riqueza enorme.
mas também ao nível dos estudantes universitários, mas também ao nível, naturalmente, de tudo aquilo que representa na cultura. Em transação rápida de livros de homens de cultura a circular. Esses pequenos passos representarão, de facto, a consolidação de objetivos que respondem àquilo que nós somos no mundo. Queria começar por aqui, mas queria, antes de mais nada, felicitar todos os colegas que vão aqui intervir. Para além do Sr. Secretário de Estado, que já, obviamente, acabei por invocar, e com muito gosto a sua presença, queria, obviamente, referenciar aqui o querido amigo António Rebelo de Sousa, que nos ligam uma série de factos ao longo da nossa vida, o último dos quais foi a realização de um fórum de economistas das cidades dos países de língua oficial portuguesa, que realizámos aqui mesmo na UCLA. Acabámos por editar um livro e teve representantes ao mais alto nível de todos os nossos países. O mérito foi todo dele, eu praticamente limitei-me a conceder as instalações e nesse fórum ele teve a sageza de convidar muitas mulheres que ocupam cargos relevantes ao nível da economia nos países, cada um dos nossos países, mas também à escala planetária. Desde logo a antiga Ministra das Finanças de Cabo Verde, que agora ocupa um lugar de muito relevo nas Nações Unidas, ao lado do senhor engenheiro António Guterres. Queria também, portanto, felicitar, para além do Dr. António Rebelo de Sousa, a doutora Nelma Pontes, que é da Federação das Mulheres da CPLP, a doutora Marta Maris, da SOFID, a doutora Liliana Catoja, que é do Milénio e do Executivo do Milénio, a doutora Paula Moraes e a doutora Lisandra Rodrigues, que ambas tiveram aqui um exemplo do que é um exemplo prático de sucesso de duas mulheres que nos vêm aqui exatamente falar seguramente sobre os seus sucessos e a razão de ser deles. Eu, como vocês verificam, já tenho uma idade e experiência de vida bastante para ter presenciado a evolução muito positiva da procura da igualdade de géneros entre homens e mulheres, mas na prática. Eu sou do tempo, quando terminei o meu curso de Direito em 1970, de ver que as minhas colegas jamais poderiam ter acesso à magistratura, porque lhes era negado o direito, e era negado constitucionalmente o direito, de poderem ser algum dia magistradas do Ministério Público ou juízes. Porque um dos artigos logo primeiros da Constituição dizia que a igualdade é uma realidade, mas que há diferenças de sexo que impedem o exercício de determinadas atividades profissionais. E até 1974 essa limitação, como sabem, existia. Mas atenção, existia também na atividade comercial. As mulheres não podiam exercer o comércio sem terem a autorização expressa dos maridos. E mais grave ainda, não podiam ir para o estrangeiro sem, porventura, terem a autorização também do marido. E havia muitas colegas no meu curso de Direito, nessa altura, e eu lembro-me de um dia inquirir o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que foi o Marcelo Rebelo de Sousa foi meu condiscípulo, mas entrou um ano depois de mim. Mas o professor Marcelo Caetano, sobre exatamente esta situação, como era possível, uma vez já tinha havido avanços civilizacionais em toda a Europa e nós continuávamos a esse nível. E a explicação que ele me deu não colheu, eu procurei, digamos, na vida também defender sempre aquilo que é a igualdade de género, e digo-vos isto com toda a razoabilidade e que o António Rebelo de Sousa, aliás, conhece bem. Portanto, havia estas limitações muito sérias e muito, muito profundas que foram depois ultrapassadas com o 25 de Abril, e isso beneficiou todos os nossos povos e países. Eu costumo dizer que o acesso à liberdade em Portugal e à independência dos outros países foi uma luta comum dos nossos povos.
É por isso que nós somos solidários, não apenas por razões da língua, mas também por um passado de revolta relativamente à ânsia da liberdade que realmente acabamos por concretizar. E hoje as mulheres são o resultado no exercício da atividade empresarial dessa luta também. Sendo breve, passaram a ter acesso às universidades e a escolher estas profissões que lhes eram antes negadas. De tal maneira que hoje, num estudo que eu outro dia vi, a maior parte dos alunos que frequentam as universidades são do género feminino. São mulheres, portanto, são raparigas. E começam a ter, e têm, de facto, um papel insubstituível na sociedade. Nós hoje vemos que na própria União Europeia, a Presidente da Comissão Europeia, agora ultrapassando a visão restrita do nosso país, é uma mulher que tem feito um papel notável, porque as mulheres têm uma sensibilidade acrescida para a paz, para a relação de superação, para fazer pontes, e ela representa de facto isso tudo, como a outra mulher que traduz aquilo que é a força da União Europeia, Angela Merkel, dirige o país mais poderoso da União Europeia, sem dúvida nenhuma. Houve também avanços muito significativos no sistema remuneratório, procurando fazer caminhar a igualdade. Eu lembro-me, quando se deu o 25 de Abril, eu era advogado, eu fui sempre advogado até há relativamente poucos anos atrás, tive funções de trabalho e sociais, sempre nessa, e uma vez fui árbitro para a superação, logo que chegou ao 25 de Abril, para a superação de uma situação que era anacrónica na cerâmica, em que as mulheres recebiam menos expressamente consignado no contrato coletivo de trabalho do que os homens por serem mulheres. Portanto, era este o quadro que vivia, que existia. Isso foi de alguma maneira avançado de uma forma nas remunerações, nas profissões, mas também na política, e hoje os candidatos e as candidatas das listas têm obrigatoriamente, em cada três, um tem que ser do género diferente. Para concluir, embora haja estes avanços, nós sabemos que há determinados continentes cuja influência, por razão de certas religiões ecuménicas, infelizmente é assim, privarem as mulheres do exercício das atividades semelhantes à que qualquer homem pode praticar. E isso deve ser referido, e às vezes sob a invocação dessas religiões, acabam por se criar mecanismos de barbaridade, como sucedeu recentemente em Cabo Delgado, mas não por causa das religiões, pelo desvirtuamento delas. Por outro lado, as mulheres em África têm uma fertilidade entre 5 e 7 filhos, e isso cria também situações muito complicadas em termos de ausência de planeamento familiar, de tal sorte que a maioria das pessoas que vivem em África hoje têm mais de 50% menos de 20 anos de idade. Portanto, estas questões todas são relevantes para o futuro da humanidade. Quanto à questão concreta da CPLP, Dr. Vítor Ramalho, peço desculpa. Já passámos um bocadinho o tempo. Pronto, estou mesmo a acabar. Pronto, estou mesmo a acabar, desculpe. É que eu, quando falo destes temas, perco completamente a noção do tempo, não levem a mal, mas, portanto, era isso que eu queria dizer. Felicitar a CPLP, felicitar as dirigentes da CPLP, mulheres que têm esta responsabilidade, e dar imediatamente as palavras, e desculpem realmente o tempo exagerado desta introdução. Muito obrigado por tudo. Obrigada, Dr. Vítor Ramalho. Eu percebo, são temas interessantes e, portanto, temos sempre a entusiasmar-nos. Teremos outras oportunidades, possivelmente, para falar sobre eles. Passava agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e de Cooperação, que agradeço, tal como fez o Dr. Vítor Ramalho, a sua presença, e damos-lhe as boas-vindas e esperamos a sua contribuição para o nosso webinar. Dr. Francisco André. Obrigado, doutora Patrícia Frazão, e em primeiro lugar boa tarde a todas e a todos hoje, e quem agradece sou eu o convite para poder participar neste webinar sobre um tema que
que é fundamental para aquilo que é o nosso trabalho, é fundamental para a CPLP e é fundamental também para o combate, que é de todos, pela igualdade de género. Queria começar por dar uma palavra de saudação às pessoas que participam hoje neste webinar, aos que assistem em casa e aos que participam connosco neste painel, a começar pelas doutoras, além da doutora Patrícia Frazão, claro, as doutoras Nelma Fernandes, Marta Mariz, Liliana Catoja, Lisandra Rodrigues e a doutora Paula Moraes também. Depois uma palavra também de saudação muito especial ao professor António Rebelo de Sousa, nosso presidente do Conselho de Administração da SOFIDE, pela sua presença hoje aqui, e uma palavra também de bastante estima e consideração ao Dr. Vítor Ramalho, que, ao contrário do que disse, não foi nada exagerado nas suas palavras, bem pelo contrário, e agradecer-lhe a participação e, sobretudo, agradecer o papel que tem desempenhado, muito importante na UCLA, que tem sido uma instituição bastante importante para o funcionamento da cooperação e do relacionamento entre todos os nossos países. Eu queria deixar também vou começar por dizer que esta iniciativa é importante e oportuna. E não posso deixar de me referir ao contexto que vivemos, marcado pela pandemia, esta pandemia da Covid-19, e porque sabemos que o impacto desta pandemia é maior, bastante maior até, entre as mulheres devido à discriminação e às desigualdades pré-existentes e à situação de desigualdade de género que continuamos a sentir e a viver. As mulheres representam, a nível global, 70% da força de trabalho nos setores do apoio social e da saúde, e que, como sabemos, em todo o mundo são estes os setores que estão na linha da frente na batalha contra a pandemia, e que ainda assim, e apesar da importância do seu trabalho, as mulheres continuam a ganhar ordenados mais baixos do que os homens e sendo alvo também de uma maior precariedade laboral, o que é a todos os títulos inaceitável. E portanto, isto leva-nos sempre a uma conclusão que globalmente já está assumida, que de facto o impacto socioeconómico desta pandemia veio limitar ainda mais a autonomia financeira das mulheres. E é por isso é que o empreendedorismo feminino é absolutamente central para mais inclusão social, mais inclusão económica, para criar emprego e para promover o crescimento e o desenvolvimento sustentável. E tem que emanar, claro, do princípio da igualdade de género, que é um valor fundamental que tem que guiar a ação global de todos e guia, em definitivo, aquilo que é a ação do Governo de Portugal. E é por isso também que isto se traduz num eixo que é transversal da cooperação portuguesa, que está presente em todos os nossos programas, em todos os nossos projetos, assimilando esta abordagem nos nossos programas estratégicos de cooperação, que assinamos com os nossos principais países parceiros e, portanto, esta dimensão da igualdade de género está sempre presente naquilo que é o investimento de Portugal na cooperação. Isto também decorre, obviamente, da agenda internacional com a qual lidamos, onde a igualdade de género deixou de ser apenas um direito humano fundamental e universal, ou seja, é hoje um elemento que está na base e a condição para as sociedades que nós queremos, que sejam mais justas e mais prósperas. Hoje todos estamos de acordo que sem o pleno reconhecimento da igualdade entre mulheres e homens nas mais diversas declinações não há nem sociedades justas nem sociedades prósperas. E isto fica muito claro, aliás, na síntese da agenda global para um mundo melhor, mais próspero e mais justo. E refiro-me claramente à Agenda 2030 e aos seus objetivos do desenvolvimento sustentável. Não apenas a ação específica do objetivo do desenvolvimento sustentável, aquele número 5, de alcançar a igualdade de género e o empoderamento da mulher. Até porque uma leitura transversal da globalidade e eu até diria uma leitura consequente de todos os objetivos de desenvolvimento sustentável leva-nos sempre a uma verdade muito simples e sobretudo indesmentível, que é que nenhum destes objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 pode ser alcançado sem atender à igualdade de género e aos direitos das mulheres.
e sem querer aprofundar ou sem querer ser exaustivo sobre este tema, mas eu acho que é fácil para nós todos hoje compreender que sem melhorarmos as condições e os mecanismos de acesso das mulheres ao financiamento, vai se tornar, nem diria difícil, vai se tornar impossível nós termos alguns daqueles que são os nossos objetivos fundamentais. Erradicar a pobreza, acabar com a fome e com a insegurança alimentar, apostar numa educação inclusiva, equitativa e de qualidade, assegurar o crescimento e o desenvolvimento económico sustentáveis, com um trabalho decente para todos. É impossível também, sem isso, termos uma industrialização que seja inclusiva, é impossível termos uma redução das desigualdades e também termos sociedades que sejam pacíficas e inclusivas. São todos os objetivos de desenvolvimento sustentável que, direto ou indiretamente, se deparam em demasiados lugares com raízes culturais profundas de desigualdade entre homens e mulheres, como há pouco referiu o Dr. Vítor Ramalho. E acreditamos todos, no entanto, que esta desigualdade pode ter uma natureza mais circunstancial e que o acesso ao financiamento é um desses casos, ou seja, é possível alcançar progressos através de ações concretas e que se traduzam na prática em melhorias concretas na vida das pessoas. Hoje já está demonstrado que investir na participação das mulheres na economia não é apenas uma questão de desenvolvimento. E nós hoje temos aqui vários oradores depois que nos irão falar sobre isso. Investir na participação das mulheres na economia é também bom para os negócios. Porque hoje já sabemos que apoiar o empreendedorismo feminino é em simultâneo um objetivo, mas é também uma oportunidade. E é uma oportunidade que encontra na objetividade do dinheiro, digamos assim, o parceiro certo para derrotar a subjetividade daquilo que são as principais causas da desigualdade de género, o estereótipo, a discriminação e o preconceito. Sobre esta matéria, eu acho que devemos ser bastante claros. É indesmentível que hoje que uma mulher empreendedora parte em desvantagem pelo simples facto de ser mulher em muitos locais do mundo. E são inúmeros os fatores que contribuem para isto, ou seja, fatores sociais ou culturais, entre outros. Agora, é uma situação que aumenta os desafios da parte das mulheres no momento de recorrer a financiamento. E é isso que nos impõe trabalhar. E é para isso que este webinar é, de facto, muito importante, porque hoje nós temos que trabalhar para ultrapassar esses mesmos desafios. E ultrapassá-los significa ultrapassá-los mesmo nas mais diversas frentes, seja na literacia financeira, nos riscos de incumprimento, nos obstáculos legais ou na dificuldade em prestar garantias, apenas para indicar algo. É por isso que, e neste sentido, que eu não posso deixar de saudar, em nome do Governo, esta iniciativa, de facto, muito importante, entre a SOFIDE e a Federação das Mulheres Empresárias e Empreendedoras da CPLP. É uma aliança que, do nosso ponto de vista, permite combinar aquilo que é o respaldo financeiro com os benefícios do trabalho em rede e tudo o que isso significa para o reforço do papel da mulher empreendedora na CPLP. O protocolo de colaboração, de capacitação, que hoje irá ser assinado, é mesmo o tipo de ação que nos deve mover enquanto agentes, empenhados em promover não só o desenvolvimento sustentável, mas também reduzir o fosso entre homens e mulheres na igualdade de oportunidades. E estes instrumentos são, de facto, muito importantes. Este e outros instrumentos financeiros, como o caso do FECOP, ou seja, são todos instrumentos que são decisivos neste caminho conjunto que temos todos de fazer. Portanto, queria terminar, despedir-me com votos de sucesso na aplicação futura do protocolo, que é o mais importante, e desejar a todos uma excelente discussão e reflexão no webinar de hoje e mais uma vez agradecer o convite que me foi feito para estar aqui hoje. Portanto, muito obrigado a todos e bom trabalho.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Nós é que agradecemos, mais uma vez. De seguida, vamos ter o professor António Rebelo de Sousa, que vem falar de um tema que lhe é querido, que é a relevância da igualdade de género nos índices de desenvolvimento humano. Passava então a palavra ao professor. Muito obrigado. Muito obrigado. A sua presença neste webinar. Queria cumprimentar o meu grande amigo, Dr. Vítor Ramalho, que tem feito um papel da maior relevância como presidente da UCLA e com quem tenho grandes zonas de convergência a vários níveis, portanto somos realmente muito amigos e também partilhamos dos mesmos valores. Queria cumprimentar a excelentíssima senhora representante da Federação das Mulheres Empresárias da CPLP, a senhora doutora Nelma Fernandes, porque tenho também a maior das considerações. Queria cumprimentar as restantes conferencistas e, enfim, minhas senhoras, meus senhores, queridas amigas e queridos amigos, eu queria começar por dizer que para a SOFIDE, a celebração do presente protocolo com a Federação das Mulheres Empresárias da CPLP, representada, como já tive a oportunidade de dizer, pela excelentíssima senhora doutora Nelma Fernandes, é algo que faz plenamente sentido. Em primeiro lugar, porque a SOFIDE sempre considerou da maior importância apoiar projetos potenciadores do desenvolvimento sustentado e integrado nos PVDs, nos países em vias de desenvolvimento, e nos Intermediate Countries. Em segundo lugar, porque a SOFIDE sempre considerou fundamental o apoio à lusofonia e, por conseguinte, a cooperação a vários níveis com os nossos parceiros de língua portuguesa. Em terceiro lugar, porque a SOFIDE subscreveu protocolos e declarações conjuntas a nível internacional, designadamente com os European Development Finance Institutions, tendo em vista contribuir para a implementação de projetos enquadrados nos Objetivos 2030, projetos esses que contribuam para a defesa do meio ambiente, para a transição energética e para a construção de sociedades mais inclusivas, assentes no que se convencionou designar de desenvolvimento integral. Já em princípios dos anos 2000, desenvolvi uma teoria, que era a teoria a teoria dos 3 diamantes do bem-estar, em que se procurava conciliar o novo diamante da macroeconomia com o diamante da microeconomia, o novo diamante empresarial e com o diamante da relatividade económica, mais ligado às políticas sociais e de enquadramento, em que se inspira na teoria da relatividade económica. O sobredito diamante da relatividade económica teria como objeto essencial a maximização do bem-estar, e os fatores determinantes do sucesso do mesmo seriam a good governance, o grau de participação, a mobilidade social, horizontal e vertical, as infraestruturas de enquadramento, o padrão de desenvolvimento e a dinâmica desenvolvimentista. Ora, nas variáveis grau de participação, mobilidade social, padrão de desenvolvimento e dinâmica desenvolvimentista, a participação da mulher nas sociedades apresenta-se da maior importância, o que, aliás, me levou a integrar o Índice de Desenvolvimento Ajustado ao Género em 2 índices de desenvolvimento humano novos que criei em 2003 e 2004, a saber, o Índice de Desenvolvimento Humano Dinâmico e o Índice de Desenvolvimento Humano Dinâmico e Sustentável. Um outro indicador importante da desigualdade entre os homens e as mulheres era também proporcionado pela medida de participação segundo o género, a qual procurava medir, e procura ainda medir, o grau de participação da mulher na vida económica e política, expondo de uma forma muito clara a desigualdade de oportunidades em áreas selecionadas, verba e graça, a participação no Parlamento, dos governos centrais e locais, entre os funcionários superiores e os gestores, entre os quadros gestores de empresas e ao nível dos próprios doutorados. Em boa verdade, não é possível ter-se uma perspectiva dinâmica e progressiva de uma sociedade do futuro sem se pensar na construção de sociedades inclusíveis e tendencialmente assentes no princípio da igualdade de oportunidades, o que, entre outros aspectos, passa pela redução das desigualdades entre homens e mulheres. Queridas amigos e queridos amigos, o Global Gap Report de 2020 do Fórum Económico Mundial afirma que a igualdade de género não será plenamente atingida antes dos próximos 99 anos. No seu 14º ano, comparou 153 países, considerando 4 dimensões fundamentais, a saber, a participação e as oportunidades económicas, o desempenho educacional, a saúde e a sobrevivência
E, em quarto e último, a responsabilização política. De um modo geral, a igualdade de género melhorou, tendo o acréscimo da representação política das mulheres contribuído para esse desiderato. Importa referir que, no domínio específico da educação, se prevê que sejam apenas necessários 12 anos para se atingir, no essencial, a igualdade de género, com exceção de alguns países de influência fundamentalista radical. Sendo certo que a igualdade de género no setor em causa já foi praticamente alcançada em 40 dos 153 países objeto de análise do Global Gap Report. Note-se que em 2019 as mulheres já ocupavam 25,2% dos assentos parlamentares e 21,2% dos lugares ministeriais. Todavia, a participação das mulheres no mercado de trabalho alargado tem vindo a estagnar, sendo até certo que as disparidades financeiras estão a aumentar, verificando-se inclusive uma deterioração da posição relativa das mulheres nas economias emergentes, que tem sido, aliás, compensada em larga medida ao nível dos países da OCDE. Apesar de, no que respeita à escolaridade e no que respeita também à saúde e sobrevivência, as mulheres estarem mais próximas da igualdade em relação aos homens, 96,1% e 95,7% respectivamente, sendo que para haver uma igualdade total, completa e absoluta seria necessário estarmos nos 100%. Ao nível da participação e das oportunidades económicas, a sua posição relativa tem vindo a retroceder 57,8%, o que, entre outros aspectos, tem que ver com o facto de haver poucas mulheres a optar por profissões com um crescimento salarial mais significativo. E bem assim com o facto de se confrontarem com a falta de infraestruturas assistenciais e de acesso ao capital. De um modo geral, afigura-se possível afirmar que as mulheres estão mal equipadas para fazer face aos desafios da quarta revolução industrial e de serviços. Queridas amigas e queridos amigos, o país que mais se aproxima do que seria desejável e que, portanto, mais se destaca no que respeita à igualdade de género, continua a ser a Islândia pelo 11º ano consecutivo. Curiosamente, entre os países que mais melhoraram, importa salientar a Albânia, a Etiópia, o Mali, o México e a Espanha. Dos 153 países analisados, 101 melhoraram as suas pontuações, 47 mantiveram as suas pontuações em termos gerais, e o desempenho também realmente se manteve em termos gerais realmente para esses 47 países. E 5 não foram devidamente estudados, uma vez serem recém-ingressados no ranking considerado pelo Global Report. 35 países alcançaram praticamente a igualdade de género na educação e 48 na saúde. Em termos de participação económica, a diferença de género demorará ainda muito tempo a ser ultrapassada, sendo certo que apenas 55% das mulheres estão envolvidas no mercado de trabalho, contra 78% dos homens. Existem ainda 72 países onde as mulheres são impedidas de abrir contas bancárias ou de obter crédito, e não existe nenhum país em que os homens passem a mesma quantidade de tempo que as mulheres em trabalho não remunerado, que o mesmo é dizer, em trabalho doméstico. Em termos regionais, a região em que se registrou o maior progresso na igualdade de género nos últimos anos foi a Europa Ocidental, 76,7%. Já tive a ocasião de dizer que o ideal em termos de igualdade de género seria 100%. Seguida pela América do Norte, 72,9%, pela América Latina e Caraíbas, 72,2%, pela Europa de Leste e Ásia Central, 71,3%, pela África Subsaariana, 68,2%, pela Ásia Setentrional, 66,1% e, finalmente, pelo Médio Oriente e pelo Norte de África, 60,5%. Devem existir, certamente, como compreenderão, razões particularizantes que explicam realmente estas situações. Queridas amigas e queridos amigos, se analisarmos agora a evolução restada no nosso querido Portugal, podemos desde logo relembrar que só depois de 1974 as mulheres puderam votar e ser eleitas de forma universal e livre. Lembro-me, contudo, e por curiosidade, de que quando fui parlamentar da EFTA pela primeira vez, porque foi 2 vezes, em 1977 e 1978, conheci a primeira mulher suíça eleita deputada. Suíça.
Não é? Não estou a falar de um país realmente de outro, de um continente qualquer, do continente europeu, Suíça, a ser deputada, a qual viria, aliás, a ser eleita presidente dos parlamentares da EFTA nessa mesma oportunidade. Mas regressando a Portugal, em 1976 foi abolido o direito do marido a abrir a correspondência da mulher. Em 1978, já muitas pessoas eram casadas, na oportunidade, a começar por mim próprio, a mulher casada deixou de ter estatuto de dependência do marido, desaparecendo também a figura de chefe de família e passando a residência a ser decisão de ambos os cônjuges. Importa, todavia, assinalar que em diversos domínios, como, por exemplo, na mortalidade materna, ocorreram progressos notáveis em Portugal, passando de 42,9 de 100 mil nascimentos em 1975 para menos de 7,3 por 100 mil nascimentos a partir de 2014. O mesmo se passando com a mortalidade infantil, que conheceu uma redução de 38,9 crianças por 1000 nascimentos em 75 para 3,2 crianças por 1000 nascimentos a partir de 2016. Também no que concerne à taxa de analfabetismo, se registrou uma evolução muito favorável. Sendo certo que a taxa de analfabetismo nos homens desceu de 19,7% para 3,5% entre 1970 e 2011, enquanto que nas mulheres sofreu uma redução, para o mesmo período, de 31% para 6,8%. Curiosamente, queridas amigas e queridos amigos, a percentagem de licenciados aumentou de 1,4% para 12,4% nos homens e de 0,5% para 16,9% nas mulheres. O que nos permite concluir que desde 2011 a percentagem de mulheres licenciadas é superior à percentagem de homens licenciados. Se em 2015 a população residente em Portugal era de 10.341.000 pessoas, aproximadamente 4.901.000 pessoas eram homens, 47,4%, e 5.439.000 eram mulheres, 52,6%. Não deixa de ser curioso constatar que a população feminina conhece uma maior assimetria no atinente aos graus de instrução do que a masculina. Assim, se em cada 100 pessoas sem nenhuma escolaridade, 71 são mulheres e 29 são homens, em 100 pessoas com ensino superior, 61 são mulheres e 39 são homens. Todavia, existem manifestamente problemas com a adaptação das mulheres ao segmento de tecnologias de informação e comunicação, sendo certo que, em 2014, as mulheres representavam apenas 19,8% da mão de obra especializada do setor, enquanto que os homens representavam 80,2%. Em 2016, a taxa de emprego das mulheres era de 67,4%, enquanto que a dos homens atingia os 74,2%. Mas ao nível do desemprego, a taxa era idêntica para homens e mulheres, 11,2%. Um outro desafio que as mulheres portuguesas não conseguiram ainda superar é do emprego a tempo parcial, e mais especificamente o do emprego parcial involuntário. Em boa verdade, a diferença entre homens portugueses e europeus em tempo parcial é irrelevante, mas no que concerne às mulheres, existe uma diferença significativa, uma vez que na União Europeia 32,1% das mulheres estão empregadas em tempo parcial e em Portugal apenas 12,5% estão nessa situação. Deste modo, afigura-se, segundo vários autores, evidente que as mulheres que trabalham a tempo parcial em Portugal enveredam por esta modalidade, uma vez não conseguirem trabalhar a tempo inteiro, sendo este um aspecto caracterizador da tipologia da mobilidade social existente no nosso país. No atinente à remuneração média de base, os homens recebem mais 16,7% do que as mulheres, sendo ainda certo que 85,4% das mulheres que tiveram filhos gozaram de licença parental, enquanto que apenas 27,5% dos homens usufruíram do mesmo direito. Apresenta-se igualmente claro que a taxa de risco de pobreza é superior para as mulheres do que para os homens, e que estes últimos ainda dispõem de mais poder político ou económico e de um maior acesso à tomada de decisão. A título de mero exemplo, as mulheres que em 2015 eram consideradas política e economicamente relevantes correspondiam a 33% do conjunto das pessoas tidas como influentes, enquanto que os homens correspondiam a 67%. Em 2013, só 7,5% dos presidentes da Câmara eram mulheres em Portugal,
enquanto 92,5% eram homens, sendo certo que mesmo 11 anos depois da adoção da Lei da Paridade em Portugal, ainda não se vislumbraram mudanças tão significativas quanto desejável na forma de fazer política do nosso país. Todavia, importa reconhecer que entre os primeiros governos do pós-25 de Abril e os governos pós-2015, a participação das mulheres nos mesmos passou de menos de 5% total dos membros para mais de 30%, e, por outro lado, a proporção das mulheres nos conselhos de administração do PSI 20 passou para 23%. Finalmente, em termos de violência de género, no pós-2015, o abuso sexual de crianças e adolescentes do sexo feminino representava ainda 81% do total e as violações representavam 90,5% do valor global. Queridas amigas e queridos amigos, um último aspecto relevante a considerar no que se refere à igualdade de género, com implicações na mobilidade social, vertical e horizontal, consiste na endogamia no casamento. Em 2012, visitei a Brown University, nos Estados da América, tendo reunido com o professor Puterman, o qual estava na oportunidade de estudar a endogamia no casamento nesse país. O professor Puterman desafiou-me, na altura, a elaborar um estudo idêntico em Portugal. E, em boa verdade, envolvidos 2 anos, elaborei com o meu amigo, professor Dr. António Quintino, um estudo sobre a endogamia no nosso país. O sobredito estudo permitiu concluir que existe endogamia no casamento em Portugal. Isto é, que mais de 50% dos casamentos que se realizam entre pessoas são do mesmo nível de rendimentos e do mesmo grau de instrução. Por outras palavras, mais de 50% das pessoas casadas pertencem, quando casam, ao mesmo meio sociocultural e uma percentagem razoável de casais pertence ainda a segmentos sociais afins ou adjacentes. Curiosamente, quando o homem tem uma posição liderante no casal, em termos de rendimento ou de grau de instrução, a mulher tende a aproximar-se do seu estatuto ao fim de 10 anos. Mas quando a mulher lidera o casal, em termos de estatuto remuneratório e de grau de instrução, verifica-se um aumento significativo de divórcios a prazo de 10 anos. Por outras palavras, os homens experimentam uma certa dificuldade em aceitar a liderança das mulheres, o que poderá ser explicado a partir de fatores de natureza cultural e psicológica. Em síntese, muito se tem feito no mundo e em Portugal, como no conjunto dos países lusófonos, no sentido da igualdade de género. Mas também é verdade que existe ainda um longo caminho a percorrer. A SOFID irá seguramente contribuir, em conjunto com a Federação das Mulheres Empresárias da CPLP, para ao nível do mundo lusófono se caminhar no sentido da obtenção de níveis de bem-estar mais elevados, com a redução das desigualdades entre homens e mulheres, criando-se condições propiciadoras da obtenção de patamares superiores de existência humana. Quem não buscar o aperfeiçoamento permanente aceita, quiçá, desperdiçar um talento potencial, não aproveitando da melhor forma os recursos que poderiam estar ao seu dispor, ficando aquém de um projeto de vida que poderia ser entusiasmante. Saibamos então usufruir das nossas vidas, aproveitando as oportunidades criadas, em vez de irmos passando pela vida. É, queridas amigas e queridos amigos, a grande diferença entre viver a vida e irmos sendo vividos pela vida. Muito obrigado. Obrigada, professor. Estendemos um pouco o tempo, mas penso que foi por uma boa causa e vamos tentar compensar. A nossa próxima oradora vem falar-nos sobre formas de apoiar e capacitar no feminino. Fiz uma pequena pesquisa numa rede social sobre ela e antes de lhe passar a palavra vou deixar uma frase que encontrei. A doutora Nelma Pontes refere que a maior limitação é a nossa mente e, portanto, deixo agora a palavra para que possa falar um pouco connosco. Muito boa tarde a todos, muito obrigada, doutora Patrícia Frazão. É um enorme prazer que represento a Federação de Mulheres Empresárias da CPLP nesta iniciativa conjunta com a SOFID, na pessoa da doutora Marta Maris e o doutor António Rebelo de Sousa. O doutor Francisco André, secretário de Estado, e também a UCLA, o doutor Vítor Ramalho. Agradeço desde já a SOFID por esta parceria com a FME. Um cumprimento especial ao excelente painel de oradores e todos aqueles que hoje nos acompanham. Eu vou falar um pouco da Federação de Mulheres Empresárias. A FME é
a Confederação de Mulheres Empresárias da CPLP, que foi criada em 2016. Ela é presidida pela doutora Maria da Assunção Abdula, tem a sua sede aqui em Portugal e está inserida dentro da nossa comunidade de língua portuguesa, que conta com os 9 países e 4 continentes. Cada país contamos com uma vice-presidente que representa as necessidades desse próprio país e depois fazemos a união no coletivo. No caso de Portugal, onde eu desempenho essa função. E vou explicar de uma forma muito simples qual é que é a nossa essência dentro da comunidade da FME. Aquilo que nós fazemos é contribuir para a melhoria do ambiente do negócio, no feminino, dentro destes países. Temos vários programas de capacitação, nomeadamente, posso nomear alguns, um grande leque de formação no âmbito empresarial. Fazemos suporte na implementação do próprio negócio dentro dos países, ajudamos na criação das startups também, o apoio à mobilidade, que já se falou, sem a mobilidade eu penso que o mundo empresarial fica um pouco diminuto, não é? Porque a mobilidade permite a circulação de bens de uma forma livre. Também apoiamos na procura de financiamento para projetos válidos, que têm que cumprir, obviamente, alguns requisitos, alguns que eu posso também mencionar, por exemplo, na inovação tecnológica, na agricultura, na energia, na componente social e ambiental, sem, obviamente, deixar de lado a formação. Eu penso que a capacitação para a nossa comunidade, principalmente nesta vertente feminina, é essencial. Na FME temos o privilégio de vivenciar várias realidades. Nós temos desde a microeconomia liderada por mulheres nos países africanos. Elas desempenham um papel fundamental naquilo que é a pequena economia doméstica. Eu estou a falar de mulheres que se levantam às 5 da manhã e que vão vender os seus produtos no mercado. Elas efetivamente dominam essa economia doméstica. Temos um outro perfil já mais europeu ou de uma classe média que nós chamamos as mulheres dos 7 ofícios, o que ao mesmo tempo que estão a preparar o seu jantar, cuidar das suas crianças, estão em simultâneo nas plataformas digitais a responder e-mails e a fazer o seu negócio, a ver tendências de mercado. Temos ainda o perfil de grandes empresárias, mulheres a desempenhar altos cargos de liderança nas grandes empresas e mesmo dirigentes governamentais que também aqui já foram mencionadas, a dar cartas com excelentes resultados. Para nós, na FME, esta multiplicidade de experiências e de distintas realidades permite à FME construir uma fusão de intercâmbio no seu todo que nos traz excelentes resultados. Este polo de ligação permite uma profunda aprendizagem mesmo para todas essas vertentes que eu acabei de referir. O que é que nós encontramos em comum em todas estas mulheres? É a capacidade intrínseca que nós mulheres temos, da veia multifacetada, o conseguir desempenhar várias tarefas em simultâneo e também a força que caracteriza a mulher em desempenhar o papel da maternidade, da educação dos seus filhos e ainda conseguir este sucesso empresarial. Efetivamente que temos outros aspectos que trabalhamos e que temos que melhorar, alguns deles também posso nomear, uma delas o senso da crença, acreditar nas suas próprias capacidades, e nisso nós temos desempenhado um excelente trabalho na capacitação e até da autoestima das mulheres perceberem que efetivamente são capazes, acreditar que é possível competir num universo que ainda é maioritariamente masculino.
É certo que o crescimento empresarial no feminino acontece hoje de uma forma exponencial. Eu até costumo brincar que já não há retorno nessa matéria, já lá vão o tempo das autorizações, felizmente, e entretanto temos ainda um longo percurso pela frente para conseguirmos chegar àquilo que é o desejado, que podemos chamar de ponto de equilíbrio. Outro dos aspectos que nós trabalhamos é concentrar-nos em bloco, juntar alguns setores de atividade em vários países em que seja possível sermos mais competitivos. A título de exemplo, podemos falar, por exemplo, na transformação alimentar, que é uma das grandes vertentes da economia dos países, que é estritamente necessário a nível mundial. Um outro aspecto é trabalharmos aquilo que já aqui também foi falado, que tem a ver com a igualdade de oportunidades. Está provado que uma balança equilibrada entre homens e mulheres, o resultado é garantidamente vencedor. Já temos várias empresas ao nível mundial que entram nos rankings de bons resultados pela componente de trabalharem as mesmas percentagens entre homens e mulheres. O exemplo disso é, sem dúvida alguma, a Islândia, que é líder nessa matéria. O objetivo, certamente, é pensar de uma forma global, alcançar as mesmas oportunidades e direcionar o foco naquilo que é a competência e não baseada no género. O que é fundamental ter em conta, na nossa opinião, dentro da FME, quando se pensa em empreender? Eu vou trazer aqui alguns exemplos de parâmetros para as mulheres, a nível de empreendedorismo, é criar uma elasticidade, ter uma criatividade elástica, por assim dizer, principalmente neste período da pandemia. Só essa elasticidade mental nos permite a fácil adaptação nos mercados. Vender aquilo que é necessidade é um aspecto a considerar, até porque o mercado consome apenas aquilo que precisa. A possibilidade de proporcionar igualmente uma experiência ao cliente, para além do simples ato da compra. Criar um produto que tenha uma dimensão global, porque hoje em dia o nosso próprio mercado engloba 9 países, e obviamente aquilo que pretendemos é que seja competitivo também fora daquilo que é o mercado da CPLP. Ter em conta que o negócio hoje em dia tem que ter um enquadramento digital, aliás a facilidade com que comunicamos hoje em dia dessa forma, a prova disto é este webinar que estamos aqui hoje a debater, e com muito agrado. Há uns anos atrás, talvez, pensar-se numa conferência, ninguém imaginaria dessa forma, não é? Era tudo de uma forma presencial. Portanto, que é possível, sem dúvida que sim. Na FME temos as ferramentas necessárias para apoiar nesse percurso, principalmente quando fazemos parcerias e fusões com entidades como a Sofid. Vamos hoje ouvir na primeira pessoa exemplo de duas grandes empresárias, falo da doutora Paula Moraes e também da doutora Lisandra Rodrigues, que vão nos deixar esse testemunho. Antes que a doutora Patrícia me chame a atenção do tempo, eu vou ficar por aqui. E de certeza absoluta que no final vamos ter tempo de responder as questões. Muito obrigada a todos. Já estava a prestar atenção a esse pormenor, Nelma. Já temos uma questão, e é uma questão que penso que será melhor juntarmos várias no final e depois aproveitarmos e se tivermos a oportunidade de discutirmos aqui um bocadinho os temas. Para nos falar
Patrícia ficou sem som. Sim, e agora? Questões técnicas. Estava a dizer que ia passar a palavra à doutora Marta Maris para falar sobre os instrumentos que a Sofit tem disponíveis para as empresárias. Portanto, Marta. Muito obrigada. Antes de mais, vamos aos agradecimentos. Eu gostaria de agradecer a presença do Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação e as suas palavras. Agradecer naturalmente à UCLA, na pessoa do Dr. Vítor Ramalho, por ter tornado este evento possível e toda a colaboração que nos deu. Ao chairman da Sofit, o Dr. António Rebelo de Sousa, pela riqueza da sua intervenção e pelas estatísticas que tão bem falam quando se fala de igualdade ou desigualdade de género, à Nelma pelas suas palavras e pelo seu pragmatismo e pela sua apresentação, portanto a todos aqueles que me antecederam e que agora, os restantes oradores, eu gostava antes de mais de agradecer a oportunidade de ter tornado este evento possível. E a todos os que nos estão a ouvir, a simpatia e a generosidade desse facto. Entretanto, eu ia pedir, eu tenho uma apresentação um bocadinho diferente dos outros oradores, se fosse possível colocá-la, seria excelente. Mas eu começaria por dizer que a igualdade de género é, antes de mais, um tema de elementar justiça. E que, entretanto, por estudos, foi provado ser também um tema de dimensão económica. E esta dimensão económica é cada vez mais relevante. E nessa dimensão económica, o financiamento joga um papel muito, muito importante, porque, como a doutora Liliana Catoja provavelmente dirá, é uma arma poderosa para alterar algumas coisas na sociedade. Eu também vou iniciar por algumas estatísticas. Não sei se já temos a apresentação. Eu penso que já estamos aqui num compartilhamento. Bom, eu de qualquer maneira vou falando, porque tenho aqui as minhas notas enquanto se tenta pôr, porque visualmente também é interessante. De acordo com o já mencionado Fórum Económico Global, que fez um índice daquilo que é o gap de género, e esse índice é de facto um compósito de 4 dimensões. Essas 4 dimensões são elas, este é o último slide, se pudesse colocar o primeiro era ótimo, que são elas as oportunidades económicas e políticas, a saúde e a educação. E o que é que nos mostra esse índice? Isto relativamente à África subsaariana. Ainda é o anterior. Não, ainda é o anterior a este, se faz favor. Muito bem, aqui está. O que é que nos mostra este índice do género relativamente à África subsaariana? Que na política, de facto, as mulheres representam apenas 25% quando tomados em conta e considerados o total dos gabinetes e dos parlamentos. Aqui, em África, de facto, a representação acima dos 35%, apenas 4 países a atingem: o Ruanda, a África do Sul, a Etiópia e o Uganda. As mulheres recebem menos 30% que os homens e 92% das mulheres têm precariedade laboral, ou seja, não têm contratos e, como nós sabemos, trabalham nos já mencionados mercados informais. Serão necessários cerca de 121 anos para fechar este gap de género. E se isto é assim relativamente ao índice no seu todo, quando nos referimos apenas ao empresariado e, portanto, ao seu subíndice, digamos assim, do lado económico, estes números são ainda mais gritantes e chegam aos 267 anos para, de facto, fazer desaparecer este gap. E quando é assim, isto deve-nos levar a refletir o que é que está errado. Tanto mais que estudos mostram que esta desigualdade de género custa à África subsaariana cerca de 11,4% da sua riqueza. Olhando, e naqueles números existentes, ou que pelo menos encontrei
relativamente à CPLP, dizer que apenas estão com certeza a observar aqui este quadro, eu mencionava apenas 3 comentários a isto, um deles destacando Timor-Leste. Timor-Leste ocupa a posição, a 104ª posição, o que isto significa que melhorou 53 posições no seu ranking e, portanto, situa-se nas top 4 melhorias a nível mundial. Dizer também que Moçambique tem um honroso 32º lugar, e isto é de facto no mundo e neste índice, que tem o tal compósito das quatro componentes, de facto posiciona-se muito, muito bem. Cabo Verde, apesar de aparecer aqui a perder 16 posições, eu tenho que dizer, no que diz respeito ao índice da participação na economia das mulheres, encontra-se no 29º lugar, o que significa isto, à frente de todos os países da CPLP, incluindo Portugal, naquilo que é a participação da mulher na economia e, portanto, o que isto quer dizer das suas oportunidades de emprego. Se pudesse mudar o slide, eu agradecia. E agora falar um bocadinho, como eu já tinha referido, o que é que a importância do acesso ao financiamento no feminino e a importância do acesso ao financiamento como motor de alguma alteração a todos estes factos que vimos no slide anterior. E quais são, para já, os obstáculos? Porque é que não acedem as mulheres ao financiamento como acedem os homens? Tem realmente, como disse já o Sr. Secretário de Estado, razões sociais e culturais. Tem a ver com o facto da mulher ter tipicamente esta instabilidade do seu rendimento, de se encontrar sem vínculo laboral e ao ser assim, a maior parte das vezes, não apresenta histórico de rendimentos. Ora, como bem sabem, os bancos gostam de ter o histórico destes rendimentos. As mulheres não apresentam tipicamente colaterais, porque a propriedade em África está muitas vezes e quase sempre na mão dos homens. Depois, junta-se a isto, e para piorar estas condições, a iliteracia financeira e também a baixa bancarização das mulheres em África. Esta baixa bancarização deve-se também agora à falta de acesso à internet e às plataformas digitais e, portanto, há aqui muito, muito trabalho a fazer por parte dos bancos africanos. E por último, a dimensão do negócio. As mulheres tipicamente têm micronegócios ou startups em África. E, portanto, isto torna-se um ciclo vicioso. Como o negócio é pequeno, é menos financiável, como não é grande, também não se financia. Portanto, temos aqui uma situação muito complicada em termos daquilo que é financiamento e ela exige medidas concretas dos governos e dos atores de desenvolvimento para alterar estas condições e permitir o acesso ao financiamento. Uma palavra para a pandemia, que é inevitável, dizer que a pandemia veio exponenciar esta situação. Os confinamentos levaram à precariedade do emprego muito mais no feminino do que no masculino, o fecho das escolas e o cuidar das famílias e as exigências trazidas pelo Covid-19 pioraram a situação de acesso ao financiamento das mulheres. O gap de acesso ao financiamento estima-se em 42 bilhões em África. E o curioso nisto, e quase paradoxal, é dizer que as mulheres são mais cumpridoras que os homens. Aquilo que a taxa de incumprimento de uma mulher num financiamento em África é de 3% contra a dos homens, que é de 4,95%, segundo dados do AFC. E mais ainda, um dado que eu não coloquei aí, mas com o qual, quando eu estive a pesquisar, também me confrontei, é que as mulheres poupam mais. Ou seja, a sua relação daquilo que nós chamamos o loan to value em banca é melhor. Portanto, isto é quase um paradoxo relativamente àquilo que é o acesso ao financiamento das mulheres. Se pudesse, muito bem. Eu agora, depois deste enquadramento estatístico que mostra a importância do financiamento de género, queria também aproveitar para apresentar a SOFIDE, porque sei que há muitas mulheres da CPLP a ouvir-nos, que agradeço a presença, e para dizer um pouco aquilo que nós fazemos rapidamente e aquilo que depois pensamos fazer relativamente a este gap no financiamento de género. E antes de mais, dizer que nós somos uma instituição financeira de desenvolvimento e que as instituições financeiras de desenvolvimento não podem fugir a ter aqui uma responsabilidade especial
no acesso ao financiamento das mulheres. Somos um banco regulado pelo Banco de Portugal, somos membro de uma rede europeia de instituições financeiras como a SOFID, conhecidas pelas DFIs, estamos sediados em Lisboa. Já fizemos 21 projetos em África, com 51 milhões de euros de empréstimos e 65% destes na CPLP. Temos uma responsabilidade acrescida por pertencermos maioritariamente, em mais de 80%, ao Estado português, e a nossa missão advém de apoiar o investimento direto português nos países da CPLP ou outros países em vias de desenvolvimento, e promover o desenvolvimento sustentável e inclusivo, e aqui abro um parênteses naturalmente para o ODS número 5, que diz respeito ao gap de género. Por último, dizer quais são os instrumentos que nós temos para as mulheres empresárias. E se pudesse o slide seguinte, nós, SOFID, fazemos empréstimos, garantias e participações no capital das empresas. Temos também uma linha do Banco Europeu de Investimentos de 12 milhões para investir nas PMEs em África, nomeadamente, e temos aqui uma oferta especial para Moçambique, que eu deixo só aqui muito por alto e que depois poderemos conversar com quem estiver interessado. Por um lado, um fundo que gerimos do Estado português de 94 milhões de euros, que é o Investimos. Por outro lado, aqui um fundo que é do Instituto Camões, mas que nós temos aqui uma parceria de desenvolvimento económico do mesmo, que é um fundo destinado ao investimento em Moçambique de PMEs e microempresas moçambicanas. Por último, só então o que é que nós estamos já a fazer, considerando a responsabilidade que como instituição de desenvolvimento temos nesta matéria e à qual não queremos fugir, e considerando a existência deste gap. A SOFID tem hoje já incorporado na sua estratégia a necessidade de contribuir para o ODS número 5, através do enfoque em projetos liderados por mulheres ou que tenham mulheres na sua administração. Por outro lado, projetos que impactem de forma expressiva na vida das mulheres, e portanto nós vamos estar atentos, e aqueles em que os fundos ou os meios que a SOFID tem à sua disposição se mostrem insuficientes, nós iremos naturalmente usar as nossas relações internacionais para fazer o levantamento de funding e permitir que os projetos possam acontecer e conhecer a luz do dia. Isto é relativamente, eu só podia passar para o último slide, se faz favor, isto era relativamente ao portfólio. Relativamente ao nível institucional, nós temos que dizer que nós já lideramos, por exemplo, na distribuição de elementos pelos dois géneros é muito equilibrada na SOFID, aliás, no Conselho de Administração as mulheres até estão em maioria, mas no conjunto dos órgãos sociais 50-50, no conjunto dos quadros da SOFID as mulheres são mais do que os homens. Para além disso, estamos em projetos com grupos europeus para estudar as métricas a aplicar na estratégia da igualdade de género e a reportar estas métricas, porque isto não há nada como a quantificação disto que estamos daqui a conversar e, portanto, é necessário perceber onde é que estamos e de que forma é que podemos evoluir e se com os instrumentos que temos vamos conseguir alcançar o que desejamos. Por último, nós entendemos que somos agentes de mudança e em conversas com a Nelma entendemos que tínhamos aqui uma plataforma em comum que nos faz estar aqui hoje e que ela, no nosso caso, vai assumir aqui dois grandes pilares. Um deles é naturalmente o financiamento, que é aquilo que se chama o nosso core business, e depois, por outro lado, a capacitação das mulheres na CPLP, até onde nós pudermos chegar através de um projeto de mentoring que vamos estabelecer e que tem a ver, evidentemente, com literacia financeira, porque é disso que nós entendemos, ou outras áreas que se queiram e venham a juntar e que façam sentido juntar-se. Acima de tudo aqui a ideia é impactar e impactar de forma positiva e, portanto, aproveitar este momento de viragem no papel da mulher na CPLP. Muito obrigada e peço desculpa se me estendi. 1 ou 2 minutos, Marta, mas está perdoada. A nossa próxima oradora está em Moçambique, portanto saímos aqui de Portugal, iniciou a sua carreira profissional no BIM Investimento em 99 como estagiária e em 2015 passou a integrar o Conselho de Administração é administradora executiva do Millennium BIM.
Hoje vem falar-nos um pouco sobre o acesso das mulheres ao crédito e eu desejo uma boa tarde à doutora Liliana Catoja. Muito obrigada, Patrícia. Boa tarde a todos mais uma vez. Muito obrigada à Sofide por este convite para falar deste tema. De fato, os outros oradores já deram muitos insights sobre o que é que se passa e quais são os problemas estruturantes, os desafios estruturantes que temos nesta matéria. No caso em específico de Moçambique, de fato, a parte significativa da atividade empresarial é financiada através da banca, quer direto ou indiretamente, e a eficácia dessa parceria assenta, de fato, que ela é essencial para o desenvolvimento do nosso país, economicamente, socialmente. E esta realidade é ainda mais significativa quando pensamos nas mulheres empreendedoras que enfrentam vários desafios para ter acesso a um financiamento bancário. Eu não iria só para o financiamento bancário, mas também para uma conta bancária. Ou seja, quantas mulheres no nosso país têm acesso a uma conta bancária? E isto faz toda a diferença, porque eu só posso aceder a um crédito bancário se eu tiver uma conta bancária. E em Moçambique, infelizmente, os números de inclusão financeira são bastante baixos. Não creio que tenhamos ultrapassado os 50%. Isto se falarmos ainda num contexto de que somos 30 milhões, mais ou menos isso, 30 milhões de habitantes, pelo menos para os números finais de 2021, e em que 52% são mulheres que vivem na zona rural, sem acesso a infraestruturas, e, portanto, que desenvolvem atividades económicas, principalmente a agricultura e comércio, na zona de Nampula, de Zambésia, algumas em Maputo, sem existirem estas infraestruturas de acesso, sem que estas tenham acesso a uma conta bancária, a ligação que eu preciso fazer para as trazer para o sistema, para elas acederem aos dinheiros e aos fundos para desenvolver os seus projetos, está mais longe ainda. Então, assistiu-se também, viu-se que nos anos 2018 para 2019, ainda não temos os números de 2020, que houve uma contração do acesso ao crédito financeiro por parte das mulheres. Se em 2018 30% acedeu ao crédito, em 2019 tivemos uma redução para cerca de 25%. Portanto, estes números levam-nos aqui a perceber que há uma maior redução, há ainda uma maior redução da inclusão financeira da mulher em Moçambique, pelo menos é o exemplo que eu tenho neste momento. Os desafios, falou-se aqui, não vou falar de desafios novos, são os desafios que são comuns ao que já foi dito, o tema do fraco nível de literacia financeira, que começa onde? Começa na inexistência de sistemas de educação, escolas primárias básicas, secundárias, etc., nas zonas rurais, porque Moçambique é um país bastante diversificado em termos de desenvolvimento. Cidade de Maputo é uma coisa, o resto de Moçambique é outra completamente diferente, e nós temos que trazer o resto de Moçambique para este índice de inclusão financeira. Há um baixo nível de literacia financeira, principalmente nas zonas recônditas e onde não dispõem de conhecimentos financeiros. Portanto, e com isto, a informalidade do negócio que decorre nessas zonas e que dificulta o acesso ao crédito. Temos também a falta de meios que permitam às mulheres, a todas as pessoas, mas em particular destaca as mulheres, porque elas são mais que os homens em quase todo o país, ao acesso a uma conta bancária por causa dos requisitos regulamentares de compliance que as pessoas têm que ter para ter acesso a uma conta bancária, num país onde nós, nessas zonas, não temos quem emita um bilhete de identidade. Há muita população que hoje não tem um documento de identificação, nem uma cédula. Como é que essa pessoa vai ter acesso a uma conta bancária? Como é que essa pessoa vai formalizar o seu negócio, o pequeno negócio? Temos que resolver esses desafios de base. Para além esses desafios de base, que já estou a falar das mulheres nas zonas rurais, nas mulheres nas zonas urbanas, temos a ausência ou insuficiência de elementos informativos sobre os projetos. Ainda bem que aqui se falou de capacitação, desta parceria que vai haver de capacitação para as mulheres, no sentido de melhor prepararem os seus projetos para os apresentar aos bancos, apresentar a sua ideia, quais são os pontos fortes, pontos fracos, os desafios, as oportunidades das suas ideias, como é que esse business plan está construído, esse plano de negócios, o que são os proveitos, o que são os custos, qual é a margem que vai gerar e essa margem paga o quê em termos de encargos financeiros, qual é a experiência que tem nesse setor. Portanto, toda esta informação que é essencial para o banco poder analisar o perfil de risco daquele projeto. Depois temos o tema de poupanças, que muitas vezes
as poupanças não são suficientes para também investirem nos seus projetos. Desafios estes que, tal como a doutora Marta falou há bocado, da pandemia. Ou seja, nós já estávamos num processo de enfrentar e ultrapassar estes obstáculos que vinhamos tendo e de repente temos a pandemia. Como é que nós fazemos inclusão financeira num contexto de pandemia? Como é que eu identifico as pessoas? Como é que eu lhes atribuo o número de identificação fiscal? Como é que eu lhes atribuo um atestado de residência? 3 documentos essenciais para ser titular de uma conta bancária em Moçambique. Não ultrapasso esses obstáculos. E eu tenho que criar condições de como é que eu faço estas pessoas, estas mulheres, poderem ser identificadas, para poderem ser bancarizadas, para poder ter acesso aos fundos todos que estamos aqui a falar. Portanto, esta é uma componente, é um desafio estrutural que o nosso país tem e que precisa de ultrapassar, que é para, de fato, maior percentagem destes 52% estarem dentro do sistema financeiro e, portanto, terem acesso a melhores condições, terem acesso aos fundings que todos estamos aqui a falar. Em termos de linhas de crédito, o BIM tem basicamente aquilo que a Sofia já aqui falou, que são os empréstimos, as contas de empréstimos, os leasings, os descobertos, etc. Temos tudo isso com o acesso a todos os clientes, incluindo as mulheres. Temos é que saber qual é o perfil de risco que está a ser apresentado. É verdade, sim, confirmo o que a doutora Marta disse, eu trabalhei no crédito e, portanto, de fato, as mulheres têm um índice de sinistralidade muito inferior aos homens. O tema qual é? Quando vamos analisar a procura de crédito nas instituições financeiras, pelo menos na minha, vejo que o número de propostas submetidas por mulheres são menores que os números de propostas submetidas por homens. Então, é um problema de já vir na oferta. Por que elas não nos pedem um financiamento? Por que elas não nos chegam a nós? Então, temos que ir atrás desses desafios estruturantes e perceber qual é o receio, quais são as dificuldades que elas têm de ir a um banco para pedir um financiamento. Para mim, começa pelo como é que eu tenho uma conta bancária e que depois se liga a algumas crenças que o doutor António Rebelo falou. Crenças de que eu, mulher, não tenho que ter direito a uma conta bancária. Eu, para mulher, para ter uma conta bancária, o meu marido tem que me autorizar. E isto, em alguns países, já não é realidade, mas aqui ainda é. Em determinadas localidades e regiões, as mulheres têm que ter permissão dos seus maridos para irem a uma instituição financeira. Precisam da autorização deste para contratar um crédito financeiro. Portanto, são crenças que temos que desconstruir, são obstáculos, pelo menos no nosso país, que temos que alterar. Em termos de minha instituição, também, de facto, temos feito aquilo que podemos em termos de igualdade de género. A maioria das nossas gerentes bancárias, mais de 89%, são mulheres em todos os nossos balcões. As gerentes e subgerentes estão na linha da frente. Temos uma distribuição equitativa também em termos de direção. Tenho que fazer mais e melhor para que, a nível da minha administração, não seja apenas eu, traga mais. Fui a primeira, não posso ser a última, e, portanto, também estou no meu trabalho de garantir que outras mais me possam suceder ou me fazer companhia para poder, de fato, transmitir esta igualdade de género. Mas os desafios são muitos. Eu espero mesmo que a parceria entre a SOFID e aqui a Federação das Mulheres Empresárias da CPLP abranjam todas as mulheres e também tratem deste desafio de como bancarizar, como apoiar os bancos na bancarização das mulheres, porque isto vai fazer toda a diferença. Muito obrigada, espero não ter ocupado muito tempo. Perfeito, doutora Liliana. Agora vamos, uma vez que não podemos viajar de outra forma, vamos de Moçambique até Angola, onde vamos conhecer 2 empresárias que vêm apresentar-nos as suas experiências. E vamos começar com a doutora Lisandra Rodrigues, que é uma empresária do setor do retalho desde 2007 e que desde aí tem vindo a adaptar o seu negócio às necessidades e aos desafios que vão aparecendo. Eu penso que dos desafios e das adaptações mais recentes será o Fashion Truck, e vou-lhe passar a palavra para que ela possa fazer a sua apresentação. Muito obrigada, doutora Patrícia Frazão, e também aproveito para cumprimentar todos os que fazem parte do painel e a todos que nos assistem. Portanto, apesar de eu ter aqui como apresentada como diretora de marketing do Grupo Progena, mas eu hoje venho aqui trazer a minha experiência como empresária de uma microempresa retalhista que comercializa sapatos e bolsas femininas
para a classe média alta. Como a doutora Patrícia já acabou de dizer, tudo começou, ou melhor, a primeira loja foi inaugurada em 2007, mas na verdade a ideia surgiu, a oportunidade foi identificada em 2003. Em 2003 foi a altura onde eu identifiquei a oportunidade de negócio nesta área. Em 2004 comecei a vender porta a porta e em 2007, em parceria com mais 2 pessoas, abri a primeira loja. Portanto, a partir daí, com a abertura da loja, a loja foi feita de início a vender produtos que eu achava que era aquilo que ia de encontro com as clientes, e como eu estava todos os dias na loja e em contato com as clientes, pude ouvi-las e melhor perceber o que de facto elas necessitavam, o que é que elas realmente procuravam. E muito rapidamente eu consegui trazer a loja, logo a seguir no embarque seguinte, né, trazer a loja aquilo que elas queriam. Isso para mim foi um grande fator de sucesso, porque hoje qualquer cliente que vai à minha loja, independente da sua faixa etária, consegue encontrar o sapato e a mala de seu agrado. Com tudo isso, fez com que tivéssemos uma ótima introdução no mercado. Também nessa altura a nossa economia estava em expansão, o preço do petróleo estava altíssimo, havia muitos investimentos e após 2 anos abrimos a segunda loja. 2014 foi o ano que tudo complicou. Foi o ano em que se deu a queda do preço do barril do petróleo, que originou uma grande recessão econômica, a inflação galopante, taxas de juros inconstantes, variáveis, muito altas as taxas de juros, a variação de câmbio, né, muito variável, desemprego, dando origem à diminuição do poder de compra. A partir desta altura, as empresas começaram a ter grandes dificuldades em obter divisas para importar e, consequentemente, tive que fechar uma das lojas. Os meus sócios desistiram do projeto em 2017, mas eu continuei a acreditar no projeto. Isso porque a mulher angolana é um ser peculiar. Ela é vaidosa, ela pode prescindir de muita coisa, mas ela não abre mão de sentir-se linda, de presentear-se, de mimar-se. E, portanto, qualquer negócio dirigido a elas, quando são bem estruturados, são bem-sucedidos. Então, consegui manter-me no mercado recorrendo a empréstimos a pessoas próximas, isso com taxas de juros mais baixas e muitas vezes nula, porque as taxas de juros dos bancos tornavam inviável. E, como consequência, muitas outras empresas que não tiveram a mesma facilidade que eu, consequentemente, aconteceu que eles foram forçados a fechar as lojas. Com isso, para me aguentar no mercado, adotei, portanto, veja essa fotografia da segunda loja, a de baixo é a primeira loja, ok? E então, adotei várias estratégias, consegui aumentar as vendas e em dezembro de 2019 abri a primeira Fashion Truck em Angola. Podia mostrar a imagem abaixo, por favor, do Fashion Truck. Exatamente. Esta ideia surgiu, portanto,
Esta loja móvel, que eu vulgarmente chamo de loja móvel, mas é um modelo utilizado nos Estados Unidos da América e também no Brasil, não existia em Angola. Foi a primeira a fazer isso, e tanto que foi um bocadinho complicado de licenciar. As próximas empresas que queiram fazer já vão ter o caminho aberto. Portanto, essa ideia surgiu porque percebi que estava a perder vendas ao entregar somente o que a cliente pedia, né? Então, a Fashion Truck veio para levar a loja à cliente e o seu atendimento não diferir o que ela receberia na loja física. Portanto, ela quando entra no carro, né, ela sente na loja com todos os produtos, onde nós podemos sugerir, se ela pedir, quando a cliente faz um pedido, nós levamos várias opções, né? Damos um melhor atendimento, levamos várias opções, e que em vez de ela ficar com parte que pediu, acaba por ficar com 2, com 3, é uma tentação, uma loucura, e pronto, e tem sido um sucesso. Desde 2008, em que não existia ainda o WhatsApp, recuando um bocadinho, né? Desde 2008, em que ainda não existia o WhatsApp e o Instagram, e só abri a conta do Facebook em 2012, eu partilhava a nova coleção, as novidades, né? A nova coleção às clientes via e-mail. E então elas corriam para a loja já sabendo o que queriam comprar, e outras logo por e-mail selecionavam, quero isto, com medo de alguém chegar antes delas e não encontrar mais o sapato que querem. E, no entanto, chegou a pandemia e após o levantamento do estado de emergência, nós ficamos o mês todo de abril fechados, todas as empresas paradas, e logo que foi levantado o estado de emergência em maio, eu nunca tinha feito tanta entrega quanto eu fiz com a reabertura da loja. Portanto, foi tanta entrega, isso por quê? Porque as pessoas em casa tiveram mais tempo para estar nas redes sociais, tiveram mais tempo para pesquisar e testar também os serviços que nós temos em Angola. E então, eu já tinha o sistema montado desde 2010 de entregas, fiz uma parceria com o Correio de Angola Express, em que uma cliente se fizesse algum pedido, eu ligava para os Correios de Angola e no dia a entrega era feita. Comecei com o serviço de entrega ao domicílio na altura em que surgiu aqui as centralidades, e eu vi muitas das minhas clientes que moravam próxima da loja trabalharem, a viver muito distante da loja e que muitas das vezes não conseguiam chegar à loja, não vinham à cidade, não vinham. Então eu tive que recorrer a esse serviço de entrega ao domicílio para continuar, para não perder a cliente e continuar a mantê-la e que ela conseguisse continuar a comprar. Eu também particularmente tinha alguma descredibilização no que toca aos serviços nacionais, e com a pandemia testei bastante, e também fiquei satisfeita e passarei a consumir localmente e a explorar melhor o que ainda existe no nosso mercado. O facto também das pessoas hoje não poderem viajar, estão a testar mais, estão a pesquisar mais, estão a testar mais os nossos serviços a nível nacional e estão a ficar satisfeitos com as descobertas. Então, com isso tudo, bem, já para encerrar, com isso tudo, as vendas aumentaram bastante e identifiquei alguns pontos em que não estava a explorar
e já estou a elaborar um plano de negócio para a abertura de uma outra loja física ainda este ano. E, portanto, essa é a partilha que eu tenho, a minha experiência que eu tenho. Este ano, este mês, dia 27 de abril, farei 14 anos no mercado. Tem sido um desafio, mas tudo é desafiante, né? Mas tem sido também uma gratificação, um prazer estar neste mercado e poder colaborar e poder embelezar a mulher angolana. E pronto. E mais uma vez gostaria de agradecer a Sofide pelo convite para fazer parte deste webinar. Muito obrigada a nós, doutora Lisandra. Já falámos do setor do qual vamos falar de seguida algumas vezes, como um setor muito importante nesta questão da equidade e do desenvolvimento, e a nossa próxima convidada está ligada precisamente a este setor, que é o da saúde. Acredita na partilha de conhecimento como forma de ajudar os novos empreendedores, e eu acredito que tenha sido esse um dos motivos que a fez aceitar o nosso convite para falar hoje aqui connosco e partilhar a sua experiência. Vou chamar a doutora Paula Moraes. Muito obrigada, Patrícia. Boa tarde a todos, não sei se me estão a ouvir bem. Não? Pronto, eu quero agradecer antes de mais o convite para estar aqui hoje. Gostei muito de todas as intervenções. Houve aqui dados importantíssimos. Os meus cumprimentos aos meus colegas do webinar, a todo mundo que está presente. Eu sou angolana, tenho 42 anos, sou mãe da Ana Carolina, sou formada em marketing e tenho uma pós-graduação em gestão estratégica de marcas. O meu percurso profissional, portanto, começou em 2005, eu tive parte da minha formação em Angola e parte da formação em Portugal. Em 2005 regressei para Angola já com a minha formação e onde comecei a trabalhar, portanto passei pelo setor da área comercial, passei pela banca e em 2010, portanto eu sou mãe da Ana Carolina e eu explico isso por causa do nome da Fundação Ana Carolina e do Centro de Fisioterapia Ana Carolina. Em 2010 eu tenho a Ana Carolina que nasceu com um problema neurológico muito grave e tive que parar de trabalhar e tive que sair de Angola. Fui para Portugal, fui algum tempo para os Estados Unidos, estive a viver no Brasil, portanto foram 4 anos em que eu tive que me dedicar exclusivamente à Ana Carolina. Depois desse trajeto, esse percurso todo mundial, eu regresso a Angola porque pensamos que a Carolina não poderia ficar a vida toda fora de Angola, nem eu, nós tínhamos cá a nossa família. E então regressamos a Angola e eu pensei, por que não abrir um centro de fisioterapia, uma vez que ela iria precisar de fisioterapia a vida toda. Portanto, foi um desafio, eu não sou fisioterapeuta, a única experiência que eu tinha era de ver, portanto, centros de fisioterapia, de ver fisioterapeutas, falar com os profissionais. Mas arriscámos e eu também já tinha, portanto, anteriormente não falei, mas já tinha aberto loja, já tinha estado dentro do comércio a retalho, já tinha 4 lojas em centros comerciais, pequenos quiosques, tinha uma parceria com uma amiga de uma loja de óculos de sol, portanto, já tinha assim uma experiência no mundo do empreendedorismo. Posto em Angola, eu decido então com a minha família abrimos o Centro de Fisioterapia Ana Carolina, que queríamos que fosse um centro que espelhasse o melhor que houvesse em fisioterapia, a reabilitação tanto física como mental. Porque em Angola não é que não tivéssemos, nós tínhamos, mas não era da forma como eu tinha visto fora, não era da forma como eu achava mais correta, juntando sempre o profissionalismo e a parte do humanismo, não é? Dos negócios na saúde. Portanto, nós abrimos o Centro Ana Carolina com fundos próprios e financiamento bancário, foi um desafio, abrimos em 2015, na altura em que, como disse a minha colega, começou a crise, mas estávamos entusiasmados porque achávamos que estávamos a fazer melhor.
Portanto, abrimos em 2015 o Centro Ana Carolina, com 600 metros quadrados, com portanto, os melhores equipamentos, o melhor pessoal que pudéssemos encontrar em Angola, e também tivemos expatriados portugueses. O Centro Ana Carolina cresceu, tivemos fases muito difíceis, devido depois à crise em 2017, mas conseguimos, porque é um serviço essencial e de saúde, conseguimos superar, e hoje vamos fazer este ano 7 anos, e somos uma referência em Angola em reabilitação física. Em 2020 abri com um parceiro na Baixa da cidade de Luanda, portanto no centro da cidade, a segunda sucursal. Também é um desafio, mas eu acho que começo-me a habituar aos desafios, porque acredito muito nos projetos que temos e na marca que se tornou. Abrimos portanto, uma sucursal mais pequena, mas com a mesma qualidade e a mesma estrutura que pretendemos e acreditamos que é essencial. Portanto, falar um bocado do meu projeto, do meu trajeto profissional. Eu, neste momento, tanto como administradora do Centro de Fisioterapia na Carolina, tenho toda a parte da gestão, tenho uma equipa de gestão que é maioritariamente feminina, portanto mulheres, tenho muito orgulho nisso, tanto a coordenação de fisioterapia é uma mulher, parte de recursos humanos, etc. Nós neste momento somos 37 funcionários, e mais 6 prestadores de serviço, que são os médicos. Temos também colaboração com universidades para estágios, recebemos estagiários, apostamos muito na formação porque acreditamos que é o caminho, não é? Formar melhores fisioterapeutas. Não sei se sabem, mas em Angola não existe ainda uma universidade estatal com fisioterapia, são todas privadas, portanto apostamos muito na formação dos quadros e paralelamente a isso, portanto, por causa da Ana Carolina, por ser uma menina especial, nós em 2015, já com o centro aberto, decidimos constituir a Fundação Ana Carolina, da qual sou presidente. A Fundação Ana Carolina também trabalha até hoje no apoio a crianças carenciadas com problemas neurológicos. Portanto, hoje temos um número enorme de crianças na nossa base de dados, já demos mais de 90 mil atendimentos até hoje, prestamos auxílio em medicamentos, em cadeiras de roda adaptadas. Temos neste momento 20 crianças em tratamento, portanto de fisioterapia e outros, e é assim, neste momento estamos a abrir a nossa primeira casa. Porquê? Porque a Fundação funcionava no Centro Ana Carolina, por motivos óbvios, mas estamos neste momento a abrir a nossa primeira casa e vai permitir expandir, portanto, o número de famílias que nós apoiamos. Isto tudo por causa da Ana Carolina, eu espero que já tenham percebido, que infelizmente deixou-nos em 2017 e nós, família, eu em particular, portanto abracei esta missão e hoje amo o que faço com muito sacrifício, mas faço. Não vou alongar mais, podem conhecer o Centro Ana Carolina nas redes sociais e a Fundação também. Quanto ao protocolo, acho fundamental, ouvi tudo o que se disse, gostei de muitas frases e apontei. Acho que é importante capacitarmos as mulheres. Eu particularmente acredito que a mulher, como grande consumidora, porque a mulher é a grande consumidora do mercado, ela é que percebe o que é que a casa precisa, os filhos precisam, portanto percebe a dinâmica, não é, de pequenas comunidades e das grandes comunidades. Acho que é essencial a capacitação da mulher. E também nos negócios, acredito que a mulher consegue ter uma visão mais holística, mais de mãe, por isso é que negócios que são geridos por mulheres têm muito sucesso, e também falou a minha colega de Moçambique que a mulher cumpre com as suas responsabilidades. Eu mentalmente não consigo ver barreiras. Muitas vezes perguntavam-me onde é que está o seu chefe para reunir, e eu dizia que eu é que era chefe, eu é que era a diretora-geral do Centro Ana Carolina, porque achavam que era um homem que tinha construído a estrutura. Sinto dificuldades sim nesse aspecto, mas isso não limita nada que faço. Tenho outros projetos. Estamos a pensar em expandir para outro país da CPLP, já tentamos em Portugal, porque não? E obviamente procuro sempre colaboração, acredito na colaboração.
tive em programas, eu fui selecionada para o programa do Obama Foundation em África, e nesse programa percebi que há um caminho muito fácil das sociedades e dos países prosperarem, que é a colaboração. Portanto, nós não vamos conseguir sem colaboração. Isto é a minha visão sobre o acordo e o protocolo, espero que corra muito bem. E no que precisarem da minha experiência eu posso futuramente partilhar. Outra questão também que eu gostaria de tocar, que é a questão da segurança dos negócios em Angola. Às vezes existem muitos delitos. Desculpe interromper. 2 minutos. Está bem, obrigada. Eu estou mesmo a concluir. Só queria dizer que, portanto, com relação aos negócios em Angola, não é fácil, mas também não é impossível. Eu acredito muito em Angola, nós temos muito potencial, temos mulheres muito capazes. Eu fico lisonjeada de estar aqui a representá-las, mas acho que é um país com muito futuro, apesar de tudo. Por isso, agradeço mais uma vez o convite e corra tudo bem com o protocolo. Muito obrigada. Eu tenho que ter este papel de vez em quando interromper, não é? Mas é um pouco ingrato, mas tem que ser. E alguém tem que o fazer. Eu agradeço a todos os que nos apresentaram várias perspectivas. Eu também tomei nota de algumas frases e de alguns aspectos de grande relevância. Por vezes coisas que nós nem nos apercebemos e lidamos com elas todos os dias. Foi apresentada no chat uma pergunta relacionada com a apresentação do professor António Rebelo de Sousa e da doutora Nelma. E não sei qual dos dois é que quer responder, mas eu vou lançar a pergunta e depois, entretanto, vamos ver. Em princípio, vamos conseguir ter um pouquinho mais de tempo na nossa apresentação, mas por isso tenho que já deixar este alerta caso tenhamos algum percalço. A pergunta que foi apresentada prende-se com a formação, que é um dos aspectos que foram aqui bastante focados, e diz o seguinte: será a formação a base para a equidade de género? Teremos que ter ainda mais formação para alcançar a equidade? São duas perguntas dentro de uma. Não sei quem é que quer responder entre o professor e a doutora Nelma. Estão os dois relacionados com o tema. Bem, eu posso dizer algumas breves palavras sobre a matéria e depois passava à doutora também a palavra para ela concluir. A formação é realmente essencial, mas o que é que nós notamos ultimamente? Notamos que as mulheres estão-se a aproximar muito do homem no que respeita à formação básica e designadamente ao ensino básico e até às próprias licenciaturas. O problema fundamental no que respeita às mulheres, para além dos países realmente mais subdesenvolvidos, outros países em que há manifestamente discriminação em relação às mulheres, como é o caso dos países em que existem correntes fundamentalistas que realmente discriminam abertamente as mulheres em relação aos homens, tem que ver essencialmente com o facto de as mulheres, por um lado, isto no ensino primário e realmente quando começam a estudar, se depararem com alguns usos e costumes realmente que estão ultrapassados e que, no fundo, levam alguns agregados familiares a considerar que o lugar das mulheres é em casa e não propriamente na atividade produtiva, não propriamente no trabalho, não é? Mas depois, a seguir, tem que ver com, digamos, os mestrados e fundamentalmente com os doutoramentos e com os cursos de pós-graduação. Quer dizer, as mulheres, a partir do momento em que se casam, isto nota-se muito, por exemplo, já hoje em dia em Portugal, há mais licenciadas do que licenciados, portanto, enfim, eu hoje em dia tenho muito mais alunas do que alunos na universidade.
e nesse aspecto as mulheres estão a dominar presentemente as universidades, mas nos mestrados já tem mais ou menos, tem aproximadamente o mesmo número de alunas e de alunos, não é? E de candidatas a mestres e de candidatos a mestres, quer dizer, portanto, de mestrandos, estão mais ou menos ao mesmo nível, mas, por exemplo, nos doutoramentos já há realmente mais homens do que mulheres. Isso tem que ver com a concepção que as pessoas têm de casamento, não é? Quer dizer, realmente, ainda há hoje a ideia de que a responsabilidade pela gestão da casa pertence mais à mulher do que ao homem e que a responsabilidade pela educação dos filhos pertence mais à mulher do que ao homem e que, enfim, o tempo gasto em casa, realmente o chamado tempo gasto em contrapartida remuneratória, mas que é um trabalho muito doméstico, tem mais a ver com a mulher do que com o homem. É evidente que a situação já é muito diferente daquilo que existia realmente há uns anos atrás. Hoje em dia os homens já sentem a obrigação realmente de partilhar mais essas responsabilidades e de fazer uma boa parte do trabalho doméstico, mas ainda há, de facto, uma discriminação que desfavorece bastante a mulher. E ainda há empresas que resistem, em parte, a contratar mulheres, sobretudo por causa do problema das crianças, não é? E do nascimento das crianças e do facto de elas ficarem impedidas de trabalhar durante algum tempo antes do nascimento das crianças e enfim, e portanto também isso gera realmente alguns problemas. De maneira que, mesmo nas sociedades evoluídas, sociedades como, por exemplo, a sociedade portuguesa, continua a haver realmente alguma discriminação. E depois já há aqui um problema muito importante, que é, eu só acredito na superação dos problemas que existem em termos de formação, quando houver os chamados cursos sanduíche, os chamados sandwich courses, quer dizer, quando houver obrigatoriedade para se ter uma licenciatura de se fazer um estágio com algum sucesso, não é? E quando houver obrigatoriedade para se fazer um mestrado, de se estar também a trabalhar algum tempo numa atividade profissional. E quando houver também a obrigatoriedade de uma pessoa para fazer o doutoramento ter já alguma experiência profissional. Porque eu sou a favor, que é o que acontece, os britânicos fazem muito isso, que são chamados cursos sanduíche, portanto, a interpenetração da universidade com a atividade empresarial e, portanto, a atividade profissional. Enquanto isso não acontecer, de facto, o que é que acontece? Nós temos pessoas que são licenciadas, em alguns casos até são mestres, e até, em alguns casos até são doutoradas, mas que de facto não tem experiência profissional nenhuma, não é? Nós perguntamos, mas o senhor realmente é doutorado em Economia, mas alguma vez contraiu um empréstimo? Ou alguma vez, enfim, subscreveu uma livrança? Não faz a mínima ideia disso, não tem experiência nenhuma, não é? Da vida, não é? E isso é altamente nefasto. E depois há, digamos, a formação permanente, não é? Nós, antigamente, quando terminávamos a licenciatura, quando as pessoas terminavam a licenciatura, até se costumava utilizar uma expressão totalmente inadequada, que era de que a pessoa tinha passado a estar formada. A pessoa tinha-se formado. Era uma formação. A licenciatura era uma pessoa formada. Ora bem, nada de mais injusto, porque nós estamos permanentemente, a formação é um processo permanente, estamos realmente sempre a procurar realmente, na medida do possível, a perfeição. E, portanto, as mulheres aí têm mais dificuldades do que o homem, realmente, por causa da sua vida familiar, têm mais dificuldades em realmente assegurar essa formação permanente. Portanto, enquanto tudo isso acontecer, vai ser um pouco difícil conseguir chegar à igualdade do género nestes domínios. Mas, enfim, iremos com certeza fazendo esse caminho gradualmente. E já usei um bocado do tempo. Aqui a doutora Patrícia já me teve realmente a chamar a atenção para isso. E eu passava a palavra a quem direito para completar
enfim, aquilo que eu terei dito de forma menos completa. Doutora Nelma, quer dar-nos a sua perspectiva? Sim, Patrícia, depois das palavras sábias do Dr. António Rebelo de Sousa, aquilo que nós temos na nossa oferta de formação e de capacitação no universo FME é na componente empresarial. Era isso que eu referi na minha intervenção. Obviamente que a formação é a base de tudo, não é? Nós precisamos, a formação é o desenvolvimento. Portanto, para as mulheres, a formação é essencial, não é? Se queremos estar neste percurso, nesta, não vou dizer luta, mas nesta dinâmica da igualdade, obviamente que é um dos fatores, não é essencial, como dizia a questão e muito bem, as mulheres hoje em dia se calhar subiram o índice de formação, não é só esse ponto, são vários, mas sem dúvida que a formação é a base do desenvolvimento. Muito obrigada. Como eu também tenho o meu tempo controlado, vou fazer um pequeno resumo do que aprendemos aqui. Aprendemos, no meu caso, eu aprendi imenso, do que ouvimos aqui hoje, só com algumas palavras-chave, e depois iremos terminar a nossa sessão. Sei que perguntaram se era possível partilhar a gravação. Como disse no início, o evento estava a ser gravado. Se perguntar aos oradores se têm alguma oposição ou se estão disponíveis para que a mesma seja partilhada. Penso que sim. Portanto, resumidamente, e para não tomar muito mais do vosso tempo, falámos sobre as mudanças ao longo dos tempos em termos da igualdade de género, na evolução da equidade entre homens e mulheres, dados estatísticos sobre essas informações e todos esses pontos. Falámos sobre formação, educação, saúde, literacia financeira, acesso a crédito e a serviços financeiros e não só, inovação e colaboração como fator-chave para fazer face aos desafios. E, como disse o Sr. Secretário de Estado, deixem-me ver aqui a minha cábula, apoiar os negócios no feminino é um objetivo, mas é também uma oportunidade e, portanto, temos que trabalhar para ultrapassar esse mesmo desafio. E agradeço a vossa participação. Espero ter conseguido controlar minimamente o tempo, derrapámos um pouco, mas sabemos que isto acontece sempre, e foi sobretudo porque foi bastante interessante e as partilhas foram enriquecedoras e, portanto, não desliguei o micro a ninguém. Agradeço-vos mais uma vez e desejo um resto de uma boa tarde e um bom fim de semana. Obrigada, boa tarde, bom fim de semana a todos. Muito obrigada. Adeus! Adeus! Obrigada, até a próxima. Cheguei tarde, mas da próxima entro mais cedo. Já terminando. Olá, Cristina. Boa tarde a todos e até à próxima. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Olá, Alcrésia. Obrigada, boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade de participar neste evento. Até já.